Então, gente, olha só. Você vai, assim como ontem, hoje você vai assistir uma aula uma aula totalmente diferente das aulas que você já assistiu, com aquela sequência. Você tira pelos dois professores que estão dando aula aqui. Uma aula diferente do que qualquer coisa que vocês... Vocês já viram como é aqui eu e Rafael, né? A gente não segue aquela ordem de raciocínio que os professores normais seguem. Então, olha só. Olha para essa imagem aí. A gente se transforma com o passar dos anos. Como você pode perceber, na esquerda está ali Patrick e na direita está Rafael. A nossa diferença de idade é notória, né? Eu devia ter aí os meus... sei lá, 5 anos de idade, Rafael já devia ter seus 8 anos de idade. E... Bicho, olha o tamanho da minha cabeça. Eu já era capa de revista nessa época. Mas o tempo foi passando, né? E como você pode perceber, eu e Rafael, nós nos tornamos adultos em termos judiciais, mas o nosso corpo ficou amadurecido. Então, tenta namorar um pouco aí com essa imagem, por mais que não seja a imagem mais linda do mundo, mas ela traz muito bem o que aconteceu. Patrick e Rafael, eles se modificaram, eles aumentaram de tamanho, eles eles adquiriram novas características, a musculatura aumentou, os ossos aumentaram, e esse aumento, ele não está ligado ao alongamento. Rafael não alongou, o osso de Rafael não esticou, a célula não estica. Patrick ficou dessa forma e Rafael ficou dessa forma. Diga-se de passagem que nessa foto aí com essa farda foi a única vez que eu e Rafael usamos farda de algum lugar, porque se não usasse farda a gente ia ser demitido em um cursinho que nós fomos demitidos depois. Mas, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu e Rafael a gente já foi convidado para sair do cursinho. Mas enfim, tá aí nós dois adultos, então nós crescemos, então esse crescimento ele se deu justamente porque aconteceu um processo de divisão celular. O processo de divisão celular ele acontece constantemente comigo, com o Rafael e com vocês. É isso, galera. Pronto, terminou a aula. É isso. O nosso corpo ele necessita dessas divisões celulares para poder a gente crescer e, claro, reparar tecidos, e, claro, também acontecer diferenciações celulares que ocorreram no período de desenvolvimento embrionário. Só que isso é uma outra história. Então, a mesma coisa aconteceu com vocês. Depois pega lá uma foto sua criança e se compara o que foi que mudou, beleza? Então, olha só. A gente vai ser bem objetivo aqui, tá? As células se dividem e podem ou não gerar cópias idênticas. As células, elas podem ou não gerar cópias idênticas. A divisão celular é um processo que é bem categorizado e sistemático, porque já se sabe exatamente o que acontece em cada fase do processo de divisão celular. Entretanto, porém, sobretudo, no ensino médio, na faculdade, eu também confesso que não é uma visão biológica da coisa, mas centraliza-se, Rafael, muitas vezes, a falar de meiose, produção de gameta, e mitose, produção de tecido. Só que não é assim. Mitose, o que é mitose? É produção de tecido. Não, tá errado o conceito. Meiose. A meiose é o processo de divisão celular que vai originar gametas. Não, também tá errado. O termo mitose e meiose tem relação com quantidade de cromossomos que as células irão possuir após a divisão e se serão iguais ou diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui a mitose. Quando uma célula se divide em duas, geneticamente iguais, recebe o nome de mitose. Então, quando uma célula ela se divide e gera duas iguais, é uma mitose. Esse é o conceito de mitose. Agora, para que e por que ela acontece, isso vai depender muito do organismo. Para você que viu mitose na faculdade ou na escola, o teu professor só centralizou mitose de tecido, que no caso ali é a primeira função, crescimento e reparação de tecidos, que é a função mais básica. Mas olha só, reprodução assexuada em unicelulares se dá por mitose.
Só que, como mitose é o nome da divisão, então nós costumamos citar o nome da reprodução, que no caso é bipartição ou cisciparidade. As bactérias, por exemplo, sofrem processos constantes, né, Rafael, de mitose de divisões celulares. Rafael pode, inclusive, aí citar algum exemplo de uma bactéria que se reproduz muito rápido e uma origina outra idêntica. E aí, Rafael? Streptococcus aureus, quando você tem uma infecção de garganta, por exemplo, né? Ela, em questão de 2 a 3 horas, ela consegue formar de 600 a 1.000 colônias diferentes. Cada colônia dessa com uma quantidade expressiva de bactérias. Isso acontece por conta da divisão celular, que é bem acelerada. Sim, menina, desse jeito, né? A KPC, que foi uma bactéria aí, foi o auge, né, das bactérias que apareceram super resistentes, né, que ganhou pelo menos notoriedade na mídia. Klebsiella pneumonia. Foi uma bactéria aí, mano, que tinha um alto potencial de reprodução e quem tinha isso daí tinha grandes consequências. E ali, pessoal, é mitose. Ah, Patrick, eu achava que mitose só acontecia na gente. Não, acontece com qualquer... É isso aí o conceito, quando uma célula se divide e gera duas iguais, tá? E olha que interessante, os gametas da planta, eles são produzidos por mitose. Olha aí, né? Então, não posso dizer que meiose só acontece para produzir gametas. Não, a mitose também produz gametas em plantas. Só que quando a gente estiver vendo plantas, que eu estiver explicando os ciclos, algas, no caso, que eu vou explicar o ciclo apoblionte diplonte, o ciclo haploide, aí você vai ver um pouco a mais dessas reproduções, tá? Então, essa divisão celular em que uma célula produz duas iguais, com a mesma quantidade de cromossomos, é uma mitose. E nós temos uma divisão que produz duas células diferentes. Essa diferença e essa igualdade, pessoal, é a nível de material genético. E, claro, eu e Rafael, a gente não vai repetir a importância do material genético, né? Ele carrega todo e qualquer tipo de característica. Então, aí eu tenho produção de gametas, que no caso, nos animais aqui, né, gente, recebe o nome de gametogênese. Homem sofre espermatogênese, mulher sofre gametogênese. Entretanto, esse processo de produzir duas células ou mais células diferentes também acontece em plantas, que no caso a produção de esporos em planta se dá por meiose. Olha só, então você tirou daquela caixinha já de achar que meiose só vai gerar gameta e mitose só tecido. Nós temos nomenclaturas para isso. A meiose que gera tecido, a mitose que gera tecido é uma mitose zigótica, porque é só se dividir no zigoto. A mitose que gera gameta, chamamos de mitose ou meiose gamética, tá? Então, só coloca na frente a finalidade do que ela vai fazer. Quando uma célula se divide em 4, por isso que eu coloquei entre aspas, geneticamente diferentes. E é isso. O ponto da meiose, que eu vou estar explicando aqui para vocês, a cerejinha do bolo, é você entender o porquê é que as células ficam diferentes nesse processo de divisão. E vai produzir duas células diferentes da célula-mãe, ao qual sofreu o processo, e também diferentes entre si. Ok? Então, isso aí recebe o nome de meiose. Então, eu tenho mitose. Mitose, uma célula origina duas iguais. Meiose, uma célula origina 4 células diferentes entre si e diferentes da célula-mãe, tá? Outro conceito, eu estou aqui, pessoal, partindo logo para lá dos conceitos, tá? É o conceito de diploide e o conceito de haploide, tá? Isso aí tem a ver com o lote de cromossomos, tá? Tem organismos que carregam 2 lotes, ou seja, um veio do pai e o outro veio da mãe. Exemplo, eu, Patrick e Rafael. Eu carrego cromossomos que vieram da minha mãe e carrego cromossomos que vieram do meu pai. Então eu sou o quê? Diploide. Para quem nunca entendeu isso, tá entendendo, talvez dessa forma nunca mais você aprenda de um jeito tão fácil. Nós somos diploides porque nós carregamos um par de cromossomos igual, ou seja, que são o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Um veio da minha mãe, um veio do meu pai, se juntou na fecundação e eu tenho aqui os dois dentro do meu corpo, manifestando as minhas características.
O organismo haploide, ele não carrega 2 lotes, ele só carrega um lote. Por essa razão, eu tenho células e organismos diploides e células e organismos haploides, ok? E aqui eu coloquei uma representação, por exemplo, de uma célula, no caso, poderia ser uma mitose, aqui é uma mitose, porque a meiose reduz para metade a quantidade de cromossomos. Olha que bacana, a meiose, ela transforma uma célula diploide em 4 células haploides. A gente vai ver isso mais lá na frente. E aqui eu tenho, ó, diploide, 40 cromossomos, nós representamos com a letra N, tá? Então ali eu tenho 2N igual a 40, representando que tem um lote de 40 cromossomos, sofreu a divisão e, graças à duplicação do DNA que aconteceu, 40 foi para um lado, 40 foi para o outro. A mesma coisa também poderia acontecer com a mitose, aonde uma célula haploide ela pode sofrer o processo de mitose, aonde uma vai originar duas iguais com a mesma quantidade de cromossomos. Patrick, olhando, tem como eu saber se é haploide diploide? Tem não, galera. Eu que estou aqui informando para vocês, tá? Então, quem vai fazer uma questão sobre isso, as questões elas informam se o organismo é diploide ou o organismo ele é haploide, tá? Então, aqui eu só estou colocando as nomenclaturas. Então, 2N é diploide e N é haploide. Então, entendendo isso aqui, você conseguindo perceber que existe essa diferença, fica ainda mais fácil de você entender divisão celular. Rafael, qual é a tua percepção e concepção acerca deste assunto, cara? Em nível de importância? Extremo, porque se você entende como sua célula se divide, se você entende os mecanismos que são importantes para essa divisão celular acontecer, você acaba entendendo a progressão de diversos problemas patológicos que podem acontecer no futuro em decorrência de uma má divisão, por exemplo. Você também consegue compreender por que a velocidade de determinadas reproduções são mais altas do que outras. Então, é um assunto crucial que muita gente às vezes deixa de lado, mas que é super importante para quem deseja principalmente trabalhar com alguma coisa na área de biológicas. E quando vai se falar em divisão celular, nós já falamos que o estado em que o material genético se encontra não é no estado de cromatina, e sim de cromossomo. E aí nós temos os cromossomos. Existem diferentes tipos de cromossomos, e uma principal característica de um cromossomo é porque ele carrega o material genético duplicado. Então aí você vê um cromossomo, um material genético duplicado na forma de cromossomo. Isso quer dizer que ele está condensado, visível, e ele tem regiões que eu não vou entrar no mérito de explicar, de enfatizar nisso, mas tem uma região aqui bem interessante, que é essa região aqui que nós chamamos de centrômero. É pelo centrômero que nós classificamos o tipo de cromossomo, porque aonde se encontra esse centrômero vai me dizer que tipo de cromossomo é. Então, tem o metacêntrico, que é no centro, submetacêntrico, acocêntrico e telocêntrico, que isso aí vai variar de acordo para onde está esse centrômero. Patrick, qual é a importância do centrômero? 2. A primeira é que ele mantém unido as 2 cromátides irmãs, que são os 2 materiais genéticos aí que foram duplicados. E a segunda é que no centrômero tem o cinetócoro, que é uma placazinha onde o fuso ele vai se ligar. Então, note que ele é bem importante. Rafael, eu lembrei aqui de uma informação que, se tu souber, tu pode, inclusive, me dar acrescentar algum comentário. Existe uma regiãozinha aqui no cromossomo que nós chamamos de telômero. Já ouviu falar? Uhum. Sim. Tem uma enzima chamada telomerase. Telomerase. Ou seja, você vai ficando mais velho e vai diminuindo o tamanho do telômero. Exato. E o tamanho do telômero ele está ligado diretamente ao nosso processo de envelhecimento. Sim. Então, você vê aqui, eu e Rafael, que parecemos 2 bebês, é porque os nossos telômeros ainda estão, tá ligado? Inclusive tem empresas aí que trabalham com diminuição, né, com inativação da telomerase, para que o cromossomo permaneça no mesmo tamanho aí durante a vida toda. Para quem não sabe, os cromossomos vão encolhendo, tá, gente? Por conta
desse telômero que vai sendo destruído ao longo do tempo, entre aspas. Mariana comenta, cada nome difícil, né? Na verdade, Mariana, esses nomes têm toda uma etiologia, que chama, o nome da origem da palavra. Uhum. Tem toda uma etiologia em cima desses nomes, tá? Que vem do grego, que vem de significados bem óbvios. Mas para a gente aqui na língua portuguesa fica até um pouco mais difícil, né? Diploide, haploide, cromossomo. Mas se a gente fosse puxar ao pé da letra do significado, o significado ele é bem óbvio, esclarecendo o que seja cada uma dessas estruturas. Ok? Aqui também eu tenho, pessoal, uma ilustração mostrando para vocês o que são cromátides irmãs e o que são cromátides homólogas, ou também simbolicamente chamado de cromossomos homólogos. Olha só, uma cromátide, porque a gente vai usar aqui o nome cromátide, é um material genético, pessoal, duplicado, tá? Ó, por exemplo, só colocar aqui para vocês o ponteiro. Ó, aqui, ó, é uma coisa, são duas cromátides irmãs, elas carregam as mesmas informações, tá? Essa e essa carregam a mesma informação. Só que aqui o material genético está duplicado. Então, vai haver um momento na divisão celular que vai haver, né, Rafael? A separação da cromátide irmã, para poder ir para cada uma das células, ok? E você ficar lá de boa com o seu cromossomo, tá? O cromossomo homólogo são pares de cromossomos que carregam genes localizados no mesmo lugar, tá? Então, nós temos cromossomos... Tem um nomezinho para isso em genética, mas agora não vale a pena dizer, mas nós temos aí também cromossomos que nós chamamos de cromossomos sexuais, e nós temos outro nomezinho de cromossomos, que agora não me vem à cabeça, que são os cromossomos que não são sexuais. Fugiu aqui da memória, mas daqui a pouco eu lembro. Então, nós temos aí pares de cromossomos homólogos em nossas células, ok? E bom, indo direto ao ponto, mitose ocorre em células diploides ou haploides, ou seja, células com a quantidade dupla de cromossomos ou células numa quantidade autossômico. Muito obrigado, amigo Paulo Júnior. Gratidão mesmo, autossômico. Nós temos cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais ou heterossômicos. E meiose ocorre apenas em células diploides, tá? Essas divisões fazem parte do ciclo celular. Ou seja, a gente não estuda individualmente mitose e meiose, elas fazem parte de um ciclo. E esse ciclo é o ciclo celular, que Rafael agora vai trazer para a gente informações primordiais acerca de acontecimentos que ocorrem na fase de intérfase, que eu considero a parte mais importante do ciclo celular, porque é nela que vai acontecer a duplicação do material genético, que outrora nós já falamos aqui no nosso curso. Já eu não considero, acredita? Eu não considero a fase mais importante, porque nesse momento aí da fase de crescimento e duplicação do DNA, isso na minha concepção, viu, gente? Eu que penso assim. Você tem muitas enzimas de controle, sabe? Diferente, por exemplo, de quando você está numa metáfase, quando você está numa anáfase, por exemplo, a descolamento do citoplasma não acontece de maneira correta. Você não tem uma enzima que regula isso, entendeu? Então, por isso que eu acho que existem outros processos que são mais importantes do que esse. Mas a intérfase é um processo separado basicamente em 3 etapas. A fase G1, a fase S e a fase G2, tá? A fase M são os processos subsequentes, beleza? Então, o que acontece? Na fase G1 ou na fase G0, a célula começa a crescer, tá? Ela começa a ganhar volume de citoplasma, tá? Esse volume de citoplasma, ele é muito importante, por quê? Porque se a célula tiver com citoplasma muito curto, a divisão celular pode acontecer de maneira ineficiente, beleza? Depois que ela cresce, aí existe a sinalização para que o DNA, que ora estava na forma não condensada dentro do nucleossomo, ele passe a se condensar e a partir dessa condensação, né, por ação das histonas, que a gente já falou aqui, ele vai se condensando de maneira que ele se torna visível. Não nessa fase, mas
ele começa a se condensar, esse DNA se duplica, beleza? E aí a célula já está, digamos que, metade preparada para o início da divisão celular. Logo após isso, né, ela está pronta, preparada, e os cromossomos já estão ali suficientemente bem condensados para que a divisão celular prossiga no seu caminho ideal. É necessário lembrar, pessoal, que nessa fase de condensação dos cromossomos existem diversas proteínas atuando, né? E são direcionadas por estímulos externos. Externos que eu falo, por exemplo, indutores de crescimento, neoplasias, como a gente já comentou, tá? Então, existem fatores que podem influenciar nessa duplicação da célula, mas que antes da célula entrar num processo de duplicação propriamente dito, ela precisa passar por essas fases bioquímicas e estruturais também, porque se isso não acontecer, provavelmente a célula posterior, né, que vai ser fruto dessa divisão, vai ter algum tipo de defeito que pode ser irreversível ou não. Então, a fase G1, a fase S e a fase G2, como o Rafael colocou bem, são fases preparatórias para poder acontecer tanto a mitose como a meiose, tá? Em ambas as divisões celulares, por mais que você já saiba que a meiose são 2 divisões consecutivas, mas em ambas só acontece uma intérfase, porque a intérfase ela é marcada pela duplicação do material genético e correções que acontecem no DNA antes de acontecer o processo de divisão e também o processo de duplicação, porque o DNA não vai se duplicar se, por exemplo, ele estiver com algum erro. E, gente, podem acontecer muitas coisas, muitos erros. Então, a fase G1, ela é uma fase marcada pelo aumento do citoplasma da célula e também marcada pela produção de proteínas que irão ser necessárias para o processo de divisão celular. Porque, veja bem, daqui a pouco, quando começar o processo de divisão celular, tudo isso para. Então, a célula tem que preparar todas as proteínas, as enzimas que vão ser necessárias para esse processo, para poder acontecer tranquilamente. Então, a fase G1 é uma fase preparatória, onde acontece a superprodução de proteínas. A fase G2 tem também um leve crescimento com o citoplasma, mas também tem produção de proteínas, não tanto quanto G1, mas ainda assim acontece produção de algumas enzimas. E a fase S é uma fase que nós já detalhamos aqui em ácidos nucleicos, quando eu falei para você que acontece a duplicação do material genético, tá? E o material genético até então ainda está na forma de cromatina. Eu já falei em aulas anteriores que a cromatina é um estágio menos condensado ainda, e ela começa a se condensar. E essa condensação vai tornando a massa ainda mais visível e formando o cromossomo, para poder acontecer a separação correta desses cromossomos. Visto que, se acontecer de forma incorreta, 2 células terão quantidades diferentes de cromossomos. E isso não é interessante. Se a gente estivesse falando acerca de uma doença genética, a pessoa, de repente, poderia aparecer aí com alguma trissomia, ou melhor, alguma aneuploidia e alguma euploidia, né, Rafael? Que é esse aumento, essa diminuição, ou esse aumento de cromossomos. Então, a intérfase é essa fase preparatória. E nós temos pontos de reparação, que reparam o material genético. Citamos aqui também na aula passada, não foi, Rafael? A P53, que é uma proteína importante para poder fazer essa reparação. Temos aqui essa imagem, tá? Uma imagem de uma mitose em célula vegetal. Célula vegetal, ela é mais fácil de ser visível, tá? Porque é uma célula grande, é uma célula que tem muita água também. E você vê, logicamente que isso aqui passou também pelo processo de edição, mas você vê aí as transformações que estão acontecendo no citoplasma dessas células. E como é que eu sei que isso daí é uma célula vegetal? Por conta da parede celular. Se você parar para ver, ela tem uma parede celular bem grossa, que é uma característica de células eucariotas vegetais, visto que são ricos em celulose. Então você vê a delimitação bem bonitinha da célula. E você vê aqui, ó, uma fase, aqui já está em outra fase,
aqui está em outra fase, aqui está em outra fase, e no final da aula você vai saber reconhecer cada uma dessas fases só olhando, porque elas têm morfologias bem específicas, tá? Então eu tenho a prófase, que é a primeira, falando de mitose, é claro, né? Eu tenho a prófase, que é a primeira etapa do processo de divisão celular. Gente, basicamente, as mesmas coisas que acontecem na prófase da mitose, acontecem na prófase da meiose. Só que, quando eu for explicar meiose, acontece não é reação, mas existem coisas que acontecem lá que são exclusivas da meiose. Então, aqui eu tenho na prófase, e assim, gente, essas informações aqui são padrão. Qualquer livro você encontra, porque não tem como não dizer o que acontece, porque o que acontece é isso. Os cromossomos se condensam-se, o nucleolo desaparece, inicia-se a formação do fuso. Esse fuso é literalmente o varal que vai carregar os cromossomos. Literalmente são esses três acontecimentos que ocorrem na prófase. Alguns livros, outros não, trazem uma fase que fica entre a prófase e a metáfase, que é a prometáfase, onde acontece o seguinte: os cromossomos eles começam a se afastar, acontece a fragmentação da carioteca e alguns microtúbulos se ligam ao cinetócoro. Cinetócoro é aquela região que eu falei que tem dentro do centrômero do cromossomo. Na fase de intérfase aconteceu uma coisa que nós não mencionamos, que foi a duplicação dos centríolos. Centríolo é a organela que justamente tem o centrosomo, que é o lugar onde eles são produzidos, e é ele quem vai jogar a teia de aranha para poder puxar os cromossomos. Alguns livros trazem que essa duplicação do centrômero acontece na prófase, ok? Mas outros trazem que acontece na intérfase. Só que, levando em consideração o que vai acontecer, é lá na metáfase mesmo, onde os cromossomos irão na anáfase, ou melhor, onde vão ser separados. Eu tenho a metáfase. A metáfase é a fase que, na literatura, é a melhor fase de você visualizar os cromossomos, porque eles atingem um alto potencial de espiralização, ou seja, eles ficam muito visíveis. Eu tenho quase certeza que isso daqui é uma célula humana, é claro, mas é muito difícil, não é, Rafael, captar esse tipo de imagem? Sim. Ou é fácil? Não, assim, a imagem tratada como você está vendo, ela é difícil. Mas na prática, assim, quem trabalha com microscopia, eu já trabalhei muito tempo com microscopia, você consegue ver facinho. Aí eu posso dizer que é um esfregaço com Lugol, eosina, foi corado com eosina como contracorante, e tem um pouquinho de histidina também, por isso que ele tá meio rosado. E a gente vê o seguinte aí, os cromossomos estão na placa metafásica, que é no centro da célula, tá? Centro da célula, aí a placa metafásica, onde os cromossomos assumem essa disposição, que é marcante para a metáfase. Então, na prófase nós temos essa disposição, e na metáfase nós temos essa disposição. A nível de mitose e também de meiose, só que meiose, olhando mais com um olhar mais aguçado, vão estar acontecendo lá outras coisas, tá? Na anáfase acontece essa separação, só que na mitose, essa separação, ela é diferente da meiose. Na mitose, como não vai reduzir a quantidade de cromossomos das células filhas, já acontece imediatamente a separação das cromátides irmãs, o que não acontece na meiose, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu tenho prófase, metáfase, anáfase. Vai separar as cromátides irmãs. Então, elas se separam. Então, vai o lote de cromossomo para um lado, o lote para o outro. E fica igual. Então, por exemplo, tenta imaginar assim. Tenta imaginar que uma célula, Rafael, você vai fazer para mim o cálculo. Uma célula tem 46 cromossomos, ok? Certo. Eles se duplicaram. Ficou quantos? 46 vezes 2, 12 vezes 6, 12 vai 1,
2 vezes 4, 8. Com mais um 9, 92 cromossomos. Então, pronto, uma célula não pode ter 92 cromossomos. O DNA tá duplicado. Então, acontece a separação, indo 46 para uma célula, para um lado, 46 para o outro lado, para poder acontecer a formação de duas células com a mesma quantidade da célula que a mãe tinha. Isso é uma característica da mitose. Uma célula produz duas com a mesma quantidade de cromossomos. E é na anáfase que acontece essa separação, tá? E temos a telófase, que é a finalização do processo de mitose, aonde reaparece algumas estruturas que até então tinham desaparecido, como, por exemplo, o núcleo, o nucleolo inicialmente ele reaparece, o envoltório nuclear começa a aparecer, e por fim, o DNA volta a ficar ativo, uma vez que vai acontecer a descondensação do DNA. Ele até então estava muito condensado, ele vai voltar a ser o estado de cromatina. Só que até então a célula ainda está em telófase. Aí acontece a citocinese, que é a separação das células, tá? Tá? Célula separa, beleza? Então nós temos aí o final da mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase, e formam duas novas células. E a citocinese é a separação do citoplasma, tá errado, né? Citoplasma. Eu errei aí, pessoal, desculpa. Mas a citocinese é a separação aí do citoplasma. Eu vou deixar agora Rafael conversar com vocês um pouco acerca aí de doenças ligadas à divisão celular, câncer de pele, que é um câncer. Enfim, vou deixar com o Rafael, que eu sei que o Rafael Se eu fosse você, eu falaria isso depois da produção da meiose, porque eu vou precisar de algumas informações da meiose 1. Beleza. Então, a mitose literalmente aconteceu dessa forma. Então, você pode memorizar também assim: prófase, metáfase, anáfase, telófase. E a morfologia é aquela morfologia que você viu. E, gente, não tem o que dizer, não é reação, não. É aquilo que acontece, tá? O porquê das coisas é porque o que está acontecendo só é o material condensou e separou. Exatamente. Aí dividiu isso por etapas, ok? A meiose, eu coloquei esse mapa mental aqui porque ele já antecipa muitos passos da gente e já diz de fato o que é que vai acontecer. Então, a meiose gamética, que vai fazer gametas, ela recebe o nome de gametogênese no nosso corpo, tá? Como eu falei anteriormente, e ela é marcada por duas coisas importantes. A primeira é a redução da quantidade de cromossomos das células, ou seja, uma célula diploide vai produzir 4 células haploides, diferentes da célula mãe, ao qual ela foi originada, e diferentes entre si. Porque tenta raciocinar comigo. Um homem, ele produz, sei lá, milhões de gametas, e a mulher já nasce com uma quantidade X de gametas que só vão ser amadurecidos com o passar do tempo. Mas todos os meses a mulher ela amadurece um novo ovócito. Gente, vocês acham que ele é igual? Não, ele é diferente. O homem lá tem milhões de gametas. Vocês acham que eles são iguais? Não, são diferentes. Então, uma coisa marcante da meiose, além dessa redução da quantidade de material genético, que passa de diploide para haploide, é a variabilidade genética. A meiose, ela gera, anotem isso, a meiose gera variabilidade genética. As fases, meu amigo, é a mesma coisa da mitose. Vai estar tendo as mesmas transformações. O que eu quero dar para vocês, a cerejinha do bolo, é quando terminar essa aula de hoje, você aprender. Patrick me ensinou que na meiose acontece a variabilidade. Eu sou o que eu sou por causa de 2 processos: separação de cromossomos homólogos e um processo chamado de crossover, que acontece, que pode ou não acontecer na meiose. A separação dos cromossomos homólogos é uma coisa que tem que acontecer para poder reduzir a quantidade de cromossomos. Agora, o crossing over, ele tem taxas, então ele pode ou não acontecer.
Então, o que seria o crossing over? Eu coloquei até aqui para você, né? Como é possível reduzir pela metade a quantidade de cromossomos? Reduz pela metade porque acontece a separação de cromossomos homólogos. Então, a meiose 1, ela é marcada como a meiose reducional porque reduz pela metade a quantidade de cromossomos homólogos que a célula possui. A meiose 2 é literalmente uma mitose, ou seja, vai acontecer a separação das cromátides irmãs. E eu tenho aqui um dos fenômenos da biologia mais lindos que acontecem aqui na Terra, que é o crossover, que é quando dois cromossomos eles se tocam, tá? E trocam fragmentos entre si. Essa troca nós chamamos de permutação. Eles trocam entre si pedaços e ficam cromossomos diferentes. Acontece uma alteração no material genético. Agora, detalhe, isso pode ou não acontecer, tá? E onde é que acontece esse crossing over e onde é que acontece essa separação de cromossomos homólogos? Na meiose 1. Então, note o quanto a meiose 1 ela é importante. A meiose 1 é importante por quê? Porque acontece crossing over e separação dos cromossomos homólogos. Isso acontece ao mesmo tempo? Não. O crossing over, ele pode acontecer na fase de prófase 1. A fase de prófase 1, ela, como vai acontecer esse crossing over, ou melhor, quando acontece o crossing over, a gente costuma separar em etapas o crossing over. Aí eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Isso daí, pessoal, é porque durante a fase de zigóteno e de paquíteno aconteceu o processo de o processo de crossover, tá? E formam o que nós chamamos de quiasmas, que é visível, pode ser visível, inclusive, a microscópio, e lá indica que aquela célula está sofrendo um processo de crossover, tá? E os acontecimentos vão ser iguais ao acontecimento da prófase normal. Desaparecimento do nucleolo, desaparecimento do envoltório nuclear. Mas o que aconteceu de marcante na prófase 1 foi o processo de crossover, que aconteceu na fase de zigóteno, tá? A metáfase 1, os cromossomos vão estar espiralizados, tá? A diferença é que, enquanto na mitose os cromossomos eles não se encontram aos pares, aqui na meiose você vai ver eles alinhados para poder acontecer a separação correta. Por que, Rafael? É nessa fase, galera, é nessa fase que faz com que ocorram mutações numéricas. Por exemplo, uma célula possa ter uma quantidade superior ou inferior de cromossomos. E é na anáfase 1 que acontece a separação dos cromossomos homólogos. Olha aqui, ó. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Ou seja, os cromossomos são separados. Então, Rafael, faz comigo esse cálculo aí. Se a célula tem 46 cromossomos, quando duplicou, ficou quantas que tu disse? 92. 92. Só que aqui na anáfase não vai acontecer separação de cromátide, vai acontecer a separação do cromossomo homólogo. Se eu tenho 92, então vai quantos para cada célula? 46. 46. Então vai 46 cromossomos para uma célula e 46 para outra. Então acontece a separação dos cromossomos homólogos. Ocorre a telófase, formam duas novas células e, consequentemente, acontece a continuação da meiose, que é a meiose 2, aonde tudo que vai acontecer aqui é a mesma coisa da mitose, e você vai ver aqui, ó, na fase de anáfase 2, é quando vai estar acontecendo a separação das cromátides irmãs, aqui, ó, cromátides irmãs movem em direção aos polos opostos. Compare a anáfase 2 com a anáfase 1. Anáfase 1, cromossomos homólogos se separam. Anáfase 2, cromátides se separam. Aí acontece a metáfase, ou melhor, acontece a telófase, que é a separação das células, e vai formar 4 células
geneticamente diferentes. Temos aí uma meiose. E nada mais e nada menos. Sucesso. Gostou? Terminou? Brother. Terminou, né? Beleza. Meiose é isso. Pronto, agora abra aí minha tela, por favor, que eu compartilhei com vocês. Pronto. Agora é minha vez, Vamos lá. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre neoplasias, tá? Antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam duas coisas importantes, dois conceitos importantes. O conceito que a gente chama de hiperplasia, tá? Hiperplasia. E o conceito que a gente chama de metaplasia, ou displasia, vocês também podem ver isso, tá? Esses conceitos, eles são importantes. Por quê? Porque você precisa entender que a célula, ela pode aumentar de volume, tá? Pode aumentar de volume. Aliás, a hiperplasia, a célula pode aumentar o número de células, tá? E a hipertrofia, a célula pode aumentar de volume. Então, em resumindo, é o seguinte. Quando a gente fala de neoplasias, nós estamos falando de multiplicação celular, ok? Essa multiplicação celular, ela acontece através da hiperplasia. A célula começa a se dividir, beleza? Essa hiperplasia, quando não controlada, ela se torna uma neoplasia, tá? Recapitulando, a célula pode sofrer dois processos. Um processo de hipertrofia, que é quando ela aumenta seu volume por um estresse físico, você está lá malhando na academia e tal, você tem uma hipertrofia, mas por um drano também ela pode ter uma hiperplasia, ou seja, aumenta-se o número de células. Nessa hiperplasia, nós temos mais dois nomezinhos que eu acabei de mencionar com vocês, que é a metaplasia e a displasia. Nada mais é do que a forma que é mal feita do crescimento, tá, dessas células em grandes quantidades, e o descontrole no qual elas são submetidas. Beleza. Quando essas células estão se dividindo, são hiperplásicas, estão se dividindo, sem controle nenhum, elas vão virar uma neoplasia, tá? Quando uma célula se torna uma neoplasia, essa neoplasia pode ser benigna, como ela pode ser maligna. Só mudar aqui a cor da minha caneta. Uma neoplasia benigna é aquele que não compromete tecidos subjacentes. Ou seja, vamos supor que você tem um crescimento celular, Patrick, na epiderme, nessa região. Mas esse crescimento celular, ele não adentra, por exemplo, as camadas mais profundas. Ele não faz isso. Ele fica apenas nessa camada. Então, é uma neoplasia benigna, beleza? Só que isso varia muito do local. Por exemplo, você pode ter, Patrick, uma neoplasia a nível cerebral. E neoplasias a níveis cerebrais, mesmo que sejam benignas, dependendo da região do cérebro, elas acabam sendo impossíveis de se retirar. Beleza? Impossíveis de se retirar. Você não consegue tirar, não por conta da neoplasia, mas por conta da localização. Beleza? Isso é um detalhe. Essa neoplasia, ela por sua vez pode ser maligna. E quando é que ela é maligna? Quando ela começa a se infiltrar em tecidos subjacentes. Por exemplo, ela aqui consegue se infiltrar, consegue ter vasos sanguíneos entrando nela. Então ela começa a ter um crescimento descontrolado que compromete outros tecidos, não só aquele onde ela está inserida, tá? E essa neoplasia maligna, ela pode gerar um processo que a gente conhece como metástase, que é um espalhamento dessas células cancerígenas ao longo do seu organismo, pela corrente sanguínea mesmo, pelos vasos linfáticos e por aí vai. Só que, tio Rafas, como é que acontece realmente o dano celular ali? Como é que acontece? Vamos lá. Fisiologicamente, acontece o seguinte, sua célula lá sofreu um dano, beleza? Sofreu um dano. Esse dano celular compromete a vida da célula, beleza? Aí existe a ativação de um gene P53. Esse gene P53 sintetiza uma proteína chamada de proteína FAS, ou também chamada de proteína da morte. Proteína da morte, beleza?
proteína da morte. Por quê, tio Rafas? Porque essa proteína ela vai sinalizar para os linfócitos NK que esta célula está defeituosa. Quando este linfócito perceber que essa célula está automaticamente emitindo esse receptor, o linfócito vem e faz destruição celular, beleza? Ele destrói literalmente a célula. Porém, pessoal, pode acontecer desse estímulo físico, químico ou biológico causar um dano à célula, mas no gene P53. Se esse gene P53, por sua vez, está inativado, ele não emite, o receptor faz. Portanto, o linfócito não vai saber que esta célula está comprometida. Então, automaticamente é necessário que você entenda que os mecanismos pelos quais as neoplasias acontecem, muitas das vezes são por inibição de genes de controle. O principal deles é o gene P53. Aí vai você vem com aquela dúvida, mas tio Rafa. Oi, querido. E essa via que o senhor falou é a via extrínseca. Existe a via intrínseca. Existe a via intrínseca, que é a via de ativação pelos peróxi e pelos lisossomos, onde vai ocorrer digestão celular integrada. Beleza? Porém, essa digestão celular interna também é mediada pelo gene P53. Então, dependendo do tipo de risco que você é exposto do ponto de vista celular, esse gene P53, por sua vez inibido, pode desestimular, né, pode bloquear a via extrínseca, que é quando o linfócito NK vem e destrói a célula, e pode bloquear também a via intrínseca, através de liberação de enzimas lisossomais e também do peroxissomo, tá? Tio Rafa, e quais são os estímulos que podem causar essas neoplasias? Gente, eu vou ser bem assim, bem exagerado. Uma batida do dedinho do pé no canto da mesa pode gerar uma neoplasia. Porque é um dano físico. É um dano físico. Agora, é claro que quanto menor for esse dano do ponto de vista fisiológico, Patrick, por exemplo, bati ali o dedinho no canto da mesa. Pô, uma célula minha teve um dano desse. As outras, elas já modificam ali, essa célula já entra em senescência e aí ela já se desfaz, tá bom? Agora, quando esse dano é muito intenso, por exemplo, quando você tem coágulos, tá? Quando você sofreu, por exemplo, um acidente, sei lá, Deus o livre, né? Você sofreu lá um acidente de carro, teve um traumatismo craniano, você pode ter a formação ali por dano físico mesmo, né? Você pode ter a formação ali de células que têm danificado o seu DNA e automaticamente gerar uma neoplasia, danos químicos como exposição a substâncias químicas, tetracloreto de carbono, hexano, e danos biológicos. Não sei se você sabe, Patrick, mas existem bactérias capazes de induzir de forma externa a supressão do gene FAS. Na verdade, o que é que elas fazem? Essas bactérias, elas se ligam nessa proteína FAS, inativam essa proteína FAS e faz com que exista um feedback negativo dentro da própria célula. A própria célula entende que o gene P53 está com defeito, porque o FAS não foi exposto, não está funcionando. Então, a célula começa a se dividir e a divisão celular continua acontecendo progressivamente sem que haja um mecanismo de controle. Então, para que você entenda o nosso raciocínio completo, tio Rafa, quando é que aparecem neoplasias? Quando o agente, seja ele físico, químico ou biológico, inibe os mecanismos de controle para a morte celular programada, que é a apoptose. Vamos agora aqui para as perguntas, que eu também tenho perguntas.